Deus me deu uma mensagem. Eu vou falar com vocês sobre 3 centuriões, 3 histórias em uma só fé. 3 centuriões, 3 histórias em uma só. 3 centuriões, 3 histórias. Antes de entrar na questão do centurião, já estou na mensagem. Centurião é um oficial romano, a qual cuida de 100 soldados também romanos. Um centurião cuida de 100 soldados. E eles são romanos. É um oficial romano que cuida de 100 soldados. Aí é um centurião. E o centurião, ele é um gentil. O centurião, que é um oficial que cuida de 100 soldados romanos. Esse é o centurião. E o centurião, ele é um gentil. E o que é um gentil? O gentil é uma pessoa que não nasceu em Israel. O gentil é uma pessoa que não nasceu em... Então, um centurião, que é um oficial romano, ele é um gentil. Ele é não é judeu. Ele não nasceu em Israel. Ele nasceu fora. Nasceu lá em Roma e por aí vai. E eu quero trazer 3 centuriões, falar de 3 centuriões, 3 histórias e uma só fé. E o primeiro está lá, onde o menino já abriu, está em Lucas, capítulo de número 23, o primeiro centurião. Vamos falar de 3 centuriões, 3 histórias. É o primeiro. Diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 45, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. Em outra, com exceção de João, Mateus, Marcos disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Queridos, esse primeiro centurião, ele confessou Jesus. Você imagina Jesus na cruz após a sua morte, quando ele expira e a Deus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve aquele mover na terra, a terra chorou, sentiu a maldade do ser humano para com Deus, e agora Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus, ele morre, e naquele exato momento, um centurião que não é judeu, que é um gentil, que não é da religião, mas ele confessa, diz que ele deu glória a Deus, e disse: verdadeiramente este homem, ele era um homem justo, ou ele era um filho de Deus. Um homem que não tinha convívio na sinagoga, um não judeu, um homem que não andava, não esperava a promessa como os judeus aguardavam, ele dá glórias na morte de Cristo e confessa Jesus. Amém? Amém. Mas a Bíblia não dá sequência à vida dele. Mas Deus permitiu que ficasse registrado que esse centurião deu glória a Deus e confessou Jesus como Filho de Deus. Houve ali uma confissão. O segundo centurião, que também está em Lucas, capítulo 7, do versículo 6 ao 7. Agora o segundo centurião é aquele que, Lucas capítulo 7, versículo 6, vamos acompanhar. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isto nem ainda me julguei digno de ir ter contigo.
Dize, porém, uma palavra, meu criado. Dize, porém, uma palavra, meu criado. Um centurião, um oficial romano, ele tem a casa dele, ele tem os empregados dele, mas ele tem um criado que ele ama muito. E certamente, eu não estou na ordem cronológica, porque o primeiro centurião disse quando Jesus morreu, mas agora aqui Jesus ainda estava vivo. Mas é na direção que Deus me deu. Esse segundo centurião, ele tem um criado doente, mas com certeza na casa dele, pessoas falavam para ele de Jesus, e ele também queria saber de Jesus. Porque quando o seu criado fica doente, ele pede a alguns judeus para que vão até Jesus, dizer para Jesus vir à casa dele. Ele pede a alguns judeus. Tão verdade é que, se você ler depois direitinho em casa, eles chegam até Jesus, os judeus que foram até Jesus, e disse: mestre, o centurião, que não dá o nome dele, está com o seu criado doente, e ele é um homem bom, ele até fez uma sinagoga para nós, é uma pessoa boa que merece a sua atenção, o Senhor pode ir na casa dele? Logo se entende que ele já tinha um coração inclinado para Deus. Jesus não disse, eu vou, porque ele era um homem bom, porque os homens vieram conquistá-lo. É porque ele sabia o que ele estava fazendo. Porque se ele não quisesse, ele não ia. Mas Jesus foi indo em direção à casa do segundo centurião, já estou no segundo, e quando ele está chegando perto da casa, ele agora manda alguns empregados dele avisar, pedir para Jesus não ir até a casa dele. Ele disse, diz para ele que eu sou um homem de autoridade, eu sou um homem sujeito às autoridades, eu tenho superiores acima de mim, logo se entende, não vai ficar legal trazer o Senhor aqui, porque eu também cumpro ordens, e porém eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu dou ordens, faz isso, faz aquilo, eles fazem. E diz para ele que também eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. É muita unção sobre ele, eu não sou digno, eu não mereço. Bem que eu queria que ele estivesse, mas talvez uma outra ocasião, mas nesta eu não posso recebê-lo. Humildade, reconhecimento. Mas diz para ele, onde ele estiver, para ele dizer apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Querido, Jesus estava em Cafarnaum, onde aconteceu isto. Ele ficou admirado, ele falou, gente, eu nunca vi tanta fé nem em Israel, nem no meio dos meus, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Eu não vi tanta fé assim lá. E ele falou para os homens, então tá, vão lá, voltem a ele. Porque ele ficou admirado com a fé daquele homem. Ele não vivia nas sinagogas, ele não vivia no meio dos judeus, no meio dos crentes, mas ele ali confessou a fé. Ali ele confessou a fé. E quando chegaram na casa do centurião, o que tinha acontecido? O criado estava pela fé daquele homem. 2 centuriões, 2 histórias em uma só fé e um só homem. O primeiro confessou Jesus e deu glórias a Deus. O segundo confessou a fé em Jesus e viu a cura na casa dele. Na casa dele. Mas aí agora Jesus morre, ele vai para a glória. E eu imagino que lá no trono, não está na Bíblia, não é heresia, vamos suponhar que Jesus e Deus conversando lá em cima.
Puxa, filho, que coisa linda aqueles 2 centuriões, hein? Como eles foram bons com você. Te confessaram, deram glória a mim, filho. Gente, um centurião tinha um respeito, vocês não têm ideia. Oficial romano. E na época Israel estava sob o comando de Roma. A Roma, Itália, naquela época, era a potência mundial. Os romanos comandavam tudo. Então, um homem que comandava 100 soldados romanos, que moral tinha? Tanto é que ele construiu uma sinagoga. Ele tinha respeito e moral perante as pessoas. Imagine servir a Deus. Você imagina hoje pegar um grande cantor do mundo e o cara começar a servir a Deus. Não é uma revolução? Quando uma atriz, um ator de fato muda a sua história e vem para Jesus, não é uma repercussão que causa na mídia? A mesma coisa era um centurião. E está lá Deus e Jesus conversando. O primeiro nos confessou. O segundo confessou a fé em nós. Mas nós precisamos entrar na casa deles. Nós precisamos fazer uma morada. Nós precisamos estar lá. Eu fico imaginando Deus, mas quem pode abrir a sua casa para nós? Quem pode permitir que nós entramos e façamos a obra por completo? Porque até então os 2 primeiros só ficou o centurião. Mas Deus queria entrar e registrar e marcar a história. Quem pode ser, igreja? Quem seria esse terceiro? Alguém tem ideia? Quem seria esse terceiro centurião? Você sabe, igreja, que às vezes as coisas precisam... Igreja tem que viver em novidade. Como eu estava dizendo, brincando no começo, tem que ganhar almas. Tem que ter novidade. A gente tem que ver pessoas novas chegando, com aquele gás, aquela alegria. A gente tem que fazer algumas coisas a mais fora da igreja, com alegria, na direção e na ordem. Isso é igreja. Igreja não é cortejo fúnebre. Igreja não é lugar de tristeza. Olha para o teu irmão, vê se ele está triste. Se ele tiver, põe a mão na cabeça dele e fala: eu declaro a unção da alegria sobre a tua vida. Mais e mais. A ceia, quando a gente toma, é para se alegrar. Culto é para se alegrar, é para chegar, oh glórias, aleluia. E quando for embora, eita, culto gostoso, que Deus maravilhoso, como Ele falou comigo. Tem que haver estas coisas. E Jesus disse, Deus diz, um nos confessou, o outro confessou a fé em nós. Mas nós não queremos só isso, nós queremos entrar lá. Deus não quer que você, olha, leva essa camisa minha lá, pede teu pastor orar. Deus não quer ver pessoas, não, eu confesso Jesus, mas não sai de casa. Deus quer que as pessoas por inteiro o adorem. Por inteiro o adorem. Deus não quer adoradores à distância, Ele quer que a pessoa entre a Ele e Ele entre na pessoa. Porque o reino de Deus está em mim, está em você. Está em nós. Nós somos o porta-voz de coisas boas para as pessoas que estão precisando. E elas estão ansiosas, esperando por uma novidade na casa delas. E Deus e Jesus, o Espírito Santo, nós precisamos entrar em uma casa de um centurião para já resolver essa questão dos centuriões que virão após eles. Eu imagino Deus dizendo, olhando, e Jesus dizendo, Pai, encontrei um. Eu encontrei esse centurião. Eu encontrei ele. Eu estou vendo ele daqui. O Espírito Santo chega e é verdade, eu testifico. Esse centurião é bom. Ele dá lugar a nós. Vai em Atos 10. E nós vamos conhecer o terceiro centurião. Atos capítulo 10. Agora Deus fala, chegou a hora de nós entrarmos por completo
nessa linhagem de centuriões. Aleluia. Qual é o nome dele, igreja? Qual é o nome desse centurião? Qual é o nome dele, igreja? O primeiro tinha nome, o segundo tinha nome, e o terceiro, por que tem nome? Porque agora Deus está entrando por completo. Glorifica Ele com as suas palmas. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era a corte italiana, moral, tinha nome até a sua corte. Um centurião oficial romano da corte chamada italiana, por nome Cornélio, piedoso, olha as qualidades, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ele era piedoso, temente a Deus e toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, não é judeu, não vivia nas igrejas, nas sinagogas, mas ele ouviu dizer e falou: eu quero esse Jesus. Eu entendo, imagino que alguém deve ter dito para ele do centurião da cruz, do centurião de Cafarnaum, e ele disse: mas eu quero não só confessar Jesus como Filho de Deus, eu quero não só confessar minha fé nele, mas eu quero ele por completo na minha vida. E ele era esse pacote todinho aí. E no 3, e este, quase a hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, irmãos, o homem está orando, 3 horas da tarde, e um anjo vem e fala com ele: Cornélio. Você já pensou nisso? Nice, Serjão, João, eis-me aqui, Senhor. Jairzão, Aguinaldão, tudo com ão, que é tudo irmão. Gabrielão, estou aqui. E ele continua a dizer no anjo, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, lembra que o pastor Enéas disse aqui? Que ele ouviu e já ficou, porque, gente, quando a gente pede, mostra a tua glória, você tem que estar crente mesmo, porque a coisa não é brincadeira não. E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Quem diz que Deus não ouve a tua oração? Fala isso para o teu irmão: meu irmão, Deus ouve a tua oração. Quem disse que o que você faz Deus não olha? Tem subido para a memória diante de Deus, e Deus não tem problema de esquecimento não. Eu tenho, você tem, mas Ele não. Deus não tem problema com isso não, meu irmão. Chegou a mim, irmão Cornélio ficou assim, maravilhado. Um centurião recebeu a visita do anjo. E ele disse: vai até Jope, isso é em Cesareia. E ele disse: vai até Jope, na casa de um homem chamado Simão, que fica à margem da praia, porque lá tem um homem chamado Simão Pedro, e ele havia acabado de fazer uma obra na via de Talita. Você vai lá e chame ele para vir à tua casa. Para vir à tua? Cornélio chama 2 homens de confiança, um soldado romano já crente, porque a casa dele, eu fico imaginando que é igual em Santarém. O Weber fala que em Santarém, onde começou a igreja em cela do MDA, lá a maioria é crente. Quando muda a pessoa para Santarém, o pessoal fala: ou você se converte ou vai arrumar outra cidade, porque aqui tem que ser crente. 80%. Eu fico imaginando as pessoas que queriam se aproximar de Cornélio, mas tem que ser crente, tem que ter testemunho de crente, porque senão com ele não vai servir não. E agora ele prepara 2 pessoas e mais um soldado para ir lá em Jope. Para vocês terem uma ideia, Jope de Cesareia
São 60, olha para mim, já caiu o negocinho, ela já pegou, mas presta atenção aqui. Lá em Jope, até Cesareia são 63 quilômetros. É como daqui até Jundiaí ou daqui até Atibaia. É onde estava a distância. E vai esses 3 homens. A Bíblia não fala se foram a cavalo ou a pé. De Uber eu sei que eles não foram. E nem de táxi, e nem com carro próprio. Mas eles foram até lá, 63 quilômetros, buscar Pedro. Prepararam, foram. Já no outro dia, perto do meio-dia, Pedro está orando. A ligação é em oração, meu irmão. Quer vitória? Vai cantando, ora e ora. Não adianta ficar só gemendo. Quer vitória? Vai cantando, ora e ora. Não tem jeito. Fala pro teu irmão, quer vitória? Vai chorando, orando e orando. Orando e orando. Por que a vitamina do crente é a oração? Porque ela é eficaz. E por que o ser humano, a coisa que ele menos tem vontade de fazer é oração? Porque é eficaz. Por que o ser humano, o crente, não gosta de orar? Porque a vitória está na oração. Por que o crente não tem força para orar? Porque a vitória está na oração. Por que ele não consegue achar tempo para orar? Porque a vitória está na oração. Por que ele não acha palavras para orar? Porque a vitória está na oração. Então por que eu não consigo orar? Porque alguém está te impedindo de receber a tua vitória. Você quer vitória? Vai orando, orando e orando. Não tem outra solução. Quer chorar? Chora, mas depois vai orar. Quer cantar? Canta, mas depois vai orar. Você quer pensar o que fazer? Pode até pensar, mas depois vai orar. Você quer dormir em paz? Pode dormir em paz, mas primeiro vai. Não está dormindo em paz? Pode não dormir em paz, mas primeiro vai. Depois você pode dormir em paz. Não tem jeito, irmãos, é oração. A Bíblia diz que Jesus vivia em constante ou em constante deitação no colchão probel da época. Ele chega a dizer naquele barquinho que foram chamar ele, mestre, estamos morrendo, tu está aí de folga, dormindo. Ele falou, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quando eu consigo descansar um pouco, vocês vêm me chamar homens de pequena fé. Eu vou ter que ir lá. A língua é por minha conta, pelo amor de Deus. Não vai dizer que o pastor agora virou herege. Querido, Jesus está te chamando, te convidando para a vitória. Fala para o teu irmão, é oração, meu irmão. Jesus entra na minha casa, Ele não vai entrar na tua casa se você não tiver em oração. Oh, meu Deus, eu posso falar o que vem na minha mente agora? O que o Espírito Santo está dizendo? As irmãs, porque está em casa, põe aquele shortinho, arrasa, mas quase que não cabe no corpo. Aquelas mini blusas mostrando um umbigo. Todo mundo sabe que você tem um umbigo, irmã. Põe um pagodão lá e... A televisão do irmão não é convertido. O celular, então, é desviado. Como que ele vai entrar? O café, a palavra não é saudável. Na hora da comida, é briga, um tacando ovo no outro. Como que ele vai entrar nessa casa? É muita murmuração, reclamação, blasfemação, e por aí na mão vai. Mas ele quer entrar na tua casa hoje. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. E aí, querido, Pedro está em oração, porque Cornélio estava em oração. E eles, é tão interessante que eles falam a hora. Cornélio, a oração das 3 da tarde, e Pedro, a oração do meio-dia. E ele teve fome, e ele falou, vou me preparar para comer. Mas quando ele estava pensando em se alimentar, deveria estar em jejum e oração, o seu devocional da manhã, a sua primeira hora do dia entregando a Deus. Ele vê uma visão como um grande lençol com animais de 4 patas, uns que arrastam pelo chão e aves, toda espécie, descendo nesse avental, e a visão vem, ele vê.
E uma palavra diz a voz: mata e come. E ele fala: não, eu não posso comer coisas imundas, porque nós israelitas entendemos assim. E uma voz disse: como podes tu dizer o que é imundo, quando eu purifiquei? Quando ele acaba de ter essa visão, por 3 vezes, bate na porta lá, que já chegaram procurando. Onde é que estão Simão, Pedro? Aí chega na porta. Aí a voz diz: vai lá que estão te chamando. Tem 3 homens lá te aguardando. Gente, a coisa de Deus é coisa linda. Pedrão desce. Estão procurando por Pedro. Sou eu. Entrem. Descansem. E eles contaram: é que o nosso centurião Cornélio, homem de Deus, olha, irmãos, teve uma visão assim, quer que você vá lá. Pois não, Deus já me falou comigo. Descansam, passam a noite e de manhã cedinho estão a caminho novamente de Cesareia, 63 quilômetros andando, como daqui até Atibaia, daqui até Jundiaí. Se é o crente de hoje, não vai chamar Uber? Então não vou. Alguém vai? Que tem carro? Então não vou. Mas eles estavam dispostos. E é interessante que Pedro está indo, só que agora vieram 2 servos e mais um soldado, de Cornélio até Pedro. Só que agora Pedro, o soldado, mais 2 pessoas vindo lá de Cesareia e leva mais uns, porque o pessoal já sabia a fama de Pedro. A gente vai junto. Lá vai Pedrão com a comitiva. E no caminho, enquanto ele está indo, lá do outro lado, Cornélio, ele começa a fazer um anúncio: gente, Jesus vai entrar na minha casa. Jesus está chegando e eu quero vocês aqui. E ele mandou chamar os amigos mais próximos, mandou chamar os parentes dele, e mandou chamar um, e mandou chamar outro. Venham para minha casa, porque Jesus está chegando e ele vai entrar na minha casa. Eu fico imaginando as pessoas dizendo: mas como assim? Não, foram chamar um homem de Deus. Mas por que Jesus, pastor? Irmão, Jesus ele delegou a nós. A Bíblia diz que a autoridade estava em Jesus. Ele deu para a igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você. Mateus 16 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aonde chega um homem de Deus, ali chega Jesus, ali chega a igreja, ali chega a bênção, ali chega a luz. Aonde chega uma mulher de Deus, ali chega a graça, ali chega a alegria. Nós somos os portadores de boas novas e precisamos levar a luz ao mundo, porque a Bíblia diz: vós sois o tempero do mundo, o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, a esperança para aquele que está morto. Tem crente aqui para dar glória a Deus? Quando Pedro chega próximo à casa de Cornélio, e alguém diz: eu estou vendo, Cornélio já corre para receber Pedro, porque ele sabia: Jesus está chegando. Parentes meus, amigos meus, vocês vão ver, ele vai entrar na minha casa. Cornélio corre. Vem vindo, Dani. Pedro vem vindo e Cornélio vai. Cornélio faz isso. Mas Pedro era um homem de Deus, servo de Deus. Pedro disse: não faz tal coisa, eu sou igual a você. Levante, Cornélio. E eles entram. Quando Cornélio entra na casa de Pedro, ele fica assim, maravilhado. Diz que a casa estava cheia de amigos de Cornélio, parentes. E Pedro diz: vocês sabem que nós não misturamos com os gentios. Lembra que eu falei o que é gentios? O que é o gentio? Quem são os gentios? São pessoas que não nasceram. Vocês sabem que pela nossa religiosidade,
pela nossa, não dele, pela nossa. Nós não nos misturamos, não entramos em casa de gentios. Mas como ele falou comigo, e eu estou aqui para obedecê-lo, eu vim e aqui estou, o que queres de mim? Cornélio toma a frente e fala, Pedro, Pedro, que alegria ver você na minha casa. Eu estava orando perto das 3 da tarde, o anjo veio e falou comigo, vai chamar Pedro e tal, e nós estamos aqui, a minha casa está aqui, queremos te ouvir, Pedro, queremos te ouvir. E foi nessa fala que Pedro chegou a dizer, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Pedro começou a falar, eu sou um dos que conheceu e andou com Jesus. Jesus veio para salvar o homem do pecado, para livrar o homem do cativeiro. Jesus veio para trazer alegria, para trazer paz, para levar esperança para o perdido. Ele chegou, nós andamos com ele, ele fez milagres, ele fez proeza, mas os homens o prenderam, o levaram ao matadouro e ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou e houve o Pentecoste. E estamos aqui, irmãos, disse que quando Pedro estava falando, disse que veio o vento sobre aquela casa, e eles foram todos batizados com o Espírito Santo de Deus. O batismo chegou naquele lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. E no 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, e dizendo, dá o 44, e dizendo Pedro estas palavras, ele disse, eu andei com ele, eu estive com Jesus, mas estamos aqui no 44, 10:44, e aí Pedro, ele chegou, e já foi logo dizendo, aleluias, Pedro ainda dizendo estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Irmão, seja transformado pelo poder da palavra. Deixa a palavra te transformar. Nós precisamos de um verdadeiro encontro com Deus. A igreja de hoje não mudou. Nós precisamos buscar a essência da igreja primitiva, porque Ele está aqui para honrar a minha e a tua vida. E no 45 diz, louvado seja o nosso Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que Pedro levou junto com ele, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas magníficas de Deus. Mas como é que pode? Eles são gentios. Mas lembra que Deus disse, nunca chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Nunca diz esse não tem jeito, quando ele tem jeito. Nunca diz aquele nunca vai entrar na igreja, quando Deus fala vai. Nunca diz que aquele casamento está falido, quando Deus fala não está. Nunca diz esse crente não tem jeito, quando Deus fala tem, porque eu morri por ele. Eu estou aqui para dar vida, e vida com abundância aquele que em mim crê. E no 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Agora Pedro está transformado, cheio da unção, e ele fala para aqueles que vieram com ele, os judeus que vieram com ele, alguém aqui vai recusar? Esses homens estão cheios do Espírito Santo, alguém vai impedir de serem batizados nas águas? Eu fico imaginando, imagina Pedro, não, como que eu vou chamar de imundo aquilo que Deus está purificando? E diz que levaram o seguinte, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pedro não vai embora. Eu imagino Cornélio, Jesus, irmãos, eu fico imaginando Pedro não vai embora, mas Pedro tinha missão, porque dali ele já tinha outro lugar. E eu fico imaginando quando Pedro foi embora, Cornélio ficava pensando, ai que saudade de Jesus. Ai que saudade de Jesus. Sabe, irmãos, andar com quem tem o brilho de Cristo, você tem saudade de Jesus, porque você vê Jesus nessa pessoa. Você vê Jesus nessa pessoa. Sabe o que eu estou querendo dizer? As pessoas vão ter saudade de você, porque você é o portador de bênção para estas pessoas.
E esta casa foi cheia do Espírito Santo, porque agora entrou Jesus na casa de Cornélio. Se havia unção, graça naquele lugar, imagine uma porção dobrada. E Jesus dali se instalou por completo. O primeiro centurião, ele deu glórias a Deus e confessou Jesus. O segundo centurião confessou a sua fé em Jesus. Mas Jesus queria muito mais do que isso. Agora o terceiro centurião, além de dar glória a Deus e confessar Jesus, além de ter uma fé, fazer toda a obra que ele já fazia, ele queria Jesus na casa dele, na vida dele. Jesus quer entrar na sua casa. E saiba que você também precisa tomar a posição de Pedro, de entrar em casas. Se revista da graça do que Deus está mandando sobre este lugar, porque Deus vai levantar muitas pessoas com a unção de Pedro para levar Jesus nos lares. Estão aqui essas pessoas com a unção de Pedro? Eu escuto muitos pregadores falando, as pessoas que pegou a síndrome de Jezabel, a síndrome de tantos rebeliões. Não, pega a síndrome de Pedro, a graça de Pedro. A graça dele está aqui disponível. A síndrome de Datã, Corã e Corá, não, pega a graça de... A síndrome de Judas, não, esquece os negativos e pega a coisa que é boa. Pega a essência, a unção de Pedro e começa a dizer: eis-me aqui, Senhor. Ao chamado eu estarei pronto para levar, porque há muitas casas de Cornélios e há muitas casas de pessoas que estão precisando de você. Há muitas pessoas precisando da nossa graça, que está em mim, que está em você. Irmãos, eu fico imaginando a saudade que Cornélio ficou de Jesus, por ver Jesus entrando na casa dele. Mas você acha que Cornélio parou por aí? Já recebemos Pedro, vocês já viram o que é Jesus? Vamos marchar. Eu acredito que dali para frente, Cornélio fez a diferença. E eu acredito que daqui para frente, você vai fazer a diferença. Porque nós estamos falando de Atos capítulo 10. E o livro de Atos, ele não tem fim. Por quê? Porque nós é quem damos sequência. A geração já foi, essa geração está dando sequência ao livro de Atos. Não fechou. E um dia abrirá-se um livro, um outro livro, o livro das obras. E eu vou ouvir uma voz: o que fizeste com os talentos que eu te dei? Cadê as tuas obras? Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar para ti. Queridos, olha, irmãos, eu falo isso com muita propriedade. Falta muito pouco para o arrebatamento da igreja. Falta muito pouco para o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, nós vai ter algumas coisas, 7 anos, anticristo, depois vem um milênio. Mas eu não quero ficar, você quer? Eu estou falando de arrebatamento. Está faltando um pouco para o arrebatamento da igreja. Daqui a pouco vai surgir uma notícia de que um povo desapareceu. E muitos vão perguntar: onde está aquele povo barulhento? E alguns irão responder: esse povo foi-se embora para Sião. E eu quero dizer para a igreja: se prepara, entrega a tua vida para Jesus 100%, e vamos fazer a obra dele. Além de eu ir para os céus, eu quero levar mais e mais comigo. Além de nós irmos para os céus, que queramos nós levar mais e mais conosco, porque Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Então receba essa unção desta palavra e viva nessa graça, porque hoje eu estou contando a história de 3 centuriões, 3 histórias de uma só fé. Lá nos céus, alguém vai contar a sua história, o que você fez, qual é o legado que eu fiz, o que nós estamos fazendo. Queridos, é tempo de trabalhar para o reino de Deus. Diga comigo: é tempo de trabalhar para o reino de Deus. É tempo de trabalhar para o reino de Deus. Olhe para mim. Pedro chegou certa vez, o próprio Pedro, e falou: Senhor, nós deixamos tudo por amor a ti, largamos tudo por ti. O que a gente ganha com isso?
Porque o contexto desta passagem é quando Jesus disse sobre o do moço: bom mestre, o que fazer para te servir? Sobre o rico, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico no reino do céu. E ele fala: mas e nós? Largamos tudo para te servir, o que a gente ganha com isso? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedrão, tu não só ganhará nessa terra 30, 60, 100 vezes mais, como também herdará a vida eterna. Trabalhar para Jesus tem uma recompensa muito bem paga, que você pode às vezes não ver, mas você aos poucos vai vendo. Aos poucos você vai vendo. Aos poucos você vai vendo. E Deus vai colocando em você o gosto e o prazer. O gosto e o prazer. Entra nessa unção nessa noite. Receba. Assim como Cornélio teve prazer de receber Jesus na casa dele, receba também.